Salve galera, sejam muito bem-vindos ao Pode Chegar. A gente faz esse bate-papo aqui diretamente da Assembleia Legislativa de São Paulo para tratar sobre diversos temas e, claro, a cannabis medicinal se tornou um tema referência para a gente a partir da propositura que nós fizemos aqui em São Paulo, que depois se transformou numa lei estadual garantindo os produtos à base de cannabis pelo SUS paulista. E para falar sobre esse tema, mais especificamente tratando de cannabis medicinal e ginecologia, eu trouxe aqui com muito prazer, agradecendo já a doutora Mariana Prado para bater esse papo com a gente. Primeiro te agradecer antes de poder fazer a leitura aqui do seu currículo, Mariana. Caio, é um grande prazer estar aqui e difundir essa informação, né, da cannabis de ginecologia e obstetrícia, que é tão pouco falado. É verdade. Muito feliz que você veio, te acompanho aí pelas redes também e fiz questão que você pudesse fazer esse bate-papo, porque eu tenho, inclusive, muita curiosidade sobre esse tema. Mas antes de falar sobre ele, quero fazer a leitura aqui da biografia da nossa convidada, médica graduada pelo IMEPAC em Araguari, Minas Gerais, mineira, que tem como pilares da sua atuação a equidade racial e de gênero, a humanização, da assistência e o afeto no cuidado à saúde. Concluiu sua residência médica em ginecologia e obstetrícia na Secretaria Municipal de Saúde aqui de São Paulo e é especialista em ginecologia endócrina e climatério pela Unifesp. É também membro da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa, da SBEC, e atua como prescritora de cannabis medicinal há 5 anos, sendo uma das pioneiras dessa área da ginecologia. Antes de entrar nesse tema, queria perguntar como é que foi o início para você sobre esse assunto de cannabis, se desde o início da sua faculdade você já pensava em ter métodos mais naturais para tratar a sua paciente. Queria que você começasse falando um pouco sobre a sua trajetória. Nossa, Caio, minha trajetória é engraçada na cannabis, porque ela começou bem cética. Apesar de sempre gostar muito dessa medicina ancestral, com plantas e ervas medicinais, já era uma pegada desde a minha época da residência médica, a cannabis era um tema inóspito para mim, assim, eu não entendia muito bem. Sempre fui muito chata de estudo científico, sempre acredito desacreditando até que se prove, né? Acho que o primeiro desafio, falando em cannabis, foi isso, Tá se usando, beleza. A gente sabe que o histórico do uso da cannabis na ginecologia veio para pacientes oncológicas na época, né? Pacientes em câncer ginecológico terminal, que faziam o uso da cannabis para dor. Esse era o contexto inicial, né? E aí depois se extrapolou para endometriose, que inclusive foi meu primeiro contato. Uma grande colega minha médica, Débora Sanches, ela me falou: Mari, existem alguns estudos muito interessantes para endometriose, dores pélvicas crônicas, dá uma olhadinha. E aí já me mandou um arquivo, né, com vários estudos científicos. Eu falei: caramba, comecei a estudar, falei: olha, eu acho que a evidência que eu tanto procurava, eu encontrei. E comecei a atuar, né? A gente sabe que na ginecologia se fala pouco, né? Então, virei a maluca dos estudos científicos e bases de dados, pesquisando estudos do mundo inteiro e que corroborassem com a prática, né, do uso. E nesse caso, você falou que uma médica que te mandou assim os estudos que você começou sobre esse processo. Na faculdade, zero sobre esse tipo de informação, na sua grade curricular, nem extracurricular? Nossa, zero, zero e zero, assim. Eu sempre fui muito curiosa, sempre digo, na ginecologia, já me saltava aos olhos de, poxa, será que terapia hormonal para tudo? E para quem não quer? E para quem não pode? Né? Acho que essa foi o chamado principal, que me conectou muito na ginecologia natural. Então, plantas e ervas medicinais era algo que eu, autodidata, durante a residência, fui buscando, né, essa sabedoria, inclusive com métodos totalmente não convencionais, né, ali fora da academia, com parteiras, raizeiras. E aí aproveitei esse contato Minas-Goiás ali para ter contato Tudo na a Chapada ver, dos Veadeiros e tal. E a cannabis, na verdade, agora olhando, né, retrospectivo, foi um passo bem natural, né? Porque estava de encontro a toda aquela ciência ali, né? E teve algum, porque normalmente quando eu converso com as pessoas tem algum caso pessoal, assim, na família ou mesmo consigo, de uso para você poder ter esse sentimento de pertencimento do tema ou não? Foi mesmo na base dos estudos que já tinham sido produzidos? Tinha isso e tinha a questão da minha mãe. Minha mãe é uma paciente ótima, né? Hoje ela é minha paciente mesmo, que teve um antecedente de AVC. Tá. Então ela tinha contraindicação formal de hormônios na transição menopausal, né? E sofreu muito com fogacho na época. E a gente já usava algumas ervas e plantas medicinais para ela, não nada de cannabis. E com esses estudos da cannabis e agora
bem forte na menopausa, ela tem altos benefícios, assim, de melhora de insônia, melhora dos fogachos. Eu te acompanho e você fala muito aí sobre, eu até notei, afeto, humanização, recorte racial e também de gênero. De qual forma que a cannabis pode permear esses temas que ainda são bastante difíceis dessas pessoas, né, dessa turma poder ter acesso a esses produtos, Mariana? Nossa, eu falo que falar em questão de acesso e cannabis são várias camadas, né? Quando a gente faz um recorte social e racial. Principalmente porque o que a gente sente é que falta a democratização do acesso à informação. Então, antes até da gente falar de acesso à medicação, é para que chegue para essa população que, opa, a cannabis ela pode ser um ótimo tratamento, né? E difundir essa informação, consequentemente, os caminhos para isso acontecer, né? Acho que falar da lei ela é muito importante, Sim, né? Do acesso ao muito. SUS, logicamente, as associações que estão aí, né? Para democratizar esse acesso. Mas, infelizmente, o que a gente vê hoje é muito aquém do que a gente gostaria, né? A realidade é que precisa ter o mínimo de dinheiro para ter acesso. Na ginecologia, falo, né? Que é tudo muito novo. E é lógico que a gente acaba esbarrando. Você trabalha no SUS também, né, Mariana? Que a gente comentou aqui, é uma grande paixão de boa parte dos médicos. E eu sei que também a experiência de um trabalho da saúde pública é sempre enriquecedor demais. Você costuma também conversar com as suas pacientes sobre essa possibilidade na saúde pública ou não? Muito pouco, Caio, hoje, porque eu fico em regime de plantão. Quando eu vejo, né, a provocação do tipo, pacientes reincidentes no pronto-socorro por causa de uma dor crônica, endometriose principalmente. Sou aquela pessoa que pega ali o receituário e fala, olha, dá uma olhadinha, sabe, nessa associação. Já te falaram sobre cannabis? Então eu trabalho de formiguinha no SUS ainda. Mas sempre tento esses acessos, assim, fazer algumas pontes, sim, que bom. Importante até porque a endometriose está muito ligada, obviamente, à dor e é uma das lutas que nós temos aqui, Mariana, é poder incluir a dor crônica no rol de patologias contempladas pela saúde pública. Então é importante ter aliadas aí como você nesse processo.